A arte sacra é aquela arte feita para a religião, que tem um destino de liturgia, isto é, o culto divino. A arte sacra fomenta a vida litúrgica nos fiéis, conduzindo a uma atitude religiosa, ao culto divino. Por exemplo, o artista que cria esculturas de santos para altares de igreja está produzindo arte sacra, pois sua obra será foco de adoração nos cultos divinos. A obra da arte sacra é um fenômeno comunicativo e tem como objetivo expressar uma verdade que vai além do racional do conhecido do humano. Seu objetivo é celebrar com a comunidade. Não é apenas a expressão do artista, mas de toda a comunidade na qual ela está inserido e a qual sua arte serve. É uma arte simbólica e teocêntrica. Suas formas são simples, cruas e as cores são chapadas e sem nuances e sem efeitos especiais. É a expressão de algo maior, não cabe em si mesma. A arte sacra é meio e não fim. Não tem a presunção de ser o centro, o fim em si mesma. Ao contrário, sabe que serve a algo maior. Não é antropológica, nem lírica, nem acadêmica. É uma arte imaginativa, geométrica, abstrata e idealista. A diferença entre arte religiosa e arte sacra é que a arte religiosa não é destinada à realização do culto divino, ao contrário da arte sacra, pois suas obras serão foco de adoração nos cultos. Atualmente nos deparamos com artistas da arte do grafite, produzindo tanto arte religiosa quanto arte sacra. Destacam-se a arquitetura das igrejas e templos, esculturas de santos, painéis no teto das igrejas, pinturas, gravuras, afrescos, vitrais, mosaicos, desenhos de passagens bíblicas, utensílios litúrgicos, vestimentas, etc. Características. Vale lembrar que a arte sacra, da mesma forma que outras manifestações artísticas, é um reflexo da história e cultura, construída com o intuito de embelezar e trazer à tona a essência humana. Ela não possui um estilo definido, uma vez que depende da época produzida, bem como da cultura a qual está inserida. A arte sacra é utilizada por diversas religiões e crenças, por exemplo, a arte cristã, a arte budista, a arte islâmica e a arte religiosa barroca, entre outros. Quando pensamos em arte sacra, a primeira coisa que nos vem em mente são as estátuas, as esculturas e as figuras religiosas. Então, ao falar de arte sacra no Brasil, a primeira personalidade que nos vem é o Aleijadinho, o mineiro que se internizou por meio do trabalho de arte sacra. Aqui em São Paulo, nós temos vários trabalhos de arte sacra. Um deles são as famosas paulistinhas, que eram estátuas pequenas feitas com menos detalhes e que estavam presentes nas casas dos fiéis mais pobres. A arquitetura colonial é o que une a nossa arte. As igrejas, mesmo depois do Brasil colônia, ainda seguem esse molde de se fazer igrejas no Brasil. Como, por exemplo, um pátio da igreja, as tribunas localizadas na parte de cima das igrejas, que eram onde os nobres assistiam às missas, os púlpitos, que eram um lugar que os padres subiam para fazer o sermão ou a homilia, o arco do cruzeiro, que é aquele arco localizado no fundo da igreja, o retábulo, que é o painel que está atrás do santo da igreja. Esses elementos não são meramente ilustrativos, eles representam algo. Por exemplo, uma igreja com uma árvore desenhada em um azulejo na parede pode representar a existência humana. As ervas representam a penalidade da vida. A maçã significa o pecado. O pêssego seria a intimidade e a pera, a perfeição. As igrejas acabam adquirindo características do local e das pessoas que a frequentavam. Um exemplo é uma igreja chamada Santa Cruz, dos militares. Essa igreja era frequentada por muitos militares, então há detalhes nas paredes da igreja que se ligam à vida militar, como canhões, bolas de canhões e espadas. E uma curiosidade é que nos bancos dessa igreja haviam furos para que os militares colocassem as suas espadas.
Outro exemplo é a igreja em Maceió, chamada de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, que olhando de longe, a cúpula parece que é feita de porcelana azul e ela é realmente feita com porcelana. A curiosidade é que essa igreja era frequentada por negros e eles não tinham dinheiro para fazer uma decoração mais elaborada. Então eles recolhiam os cacos dos pratos que quebravam na casa do Senhor e guardavam para decorar a igreja. Na primeira parte do museu, nós temos as réplicas das esculturas dos profetas, feitas pelo Aleijadinho. Ao lado das réplicas, tem o sino da igreja, chamada de Immacolata Concezione. A origem é da Itália. A sua procedência vem do sino da torre da Basílica de Nossa Senhora da Penha, no Recife, e ele pesa aproximadamente 295 kg. Entrando no museu, a primeira parte vai ter as paulistinhas. Um exemplo delas é as de Santo Antônio, que são feitas de barro, madeira e gesso. Temos também a Nossa Senhora da Luz, e nessa imagem temos alguns objetos usados durante as missas, como por exemplo o galheteiro, o ostentório, o cálice, a patena, a colherinha e um par de credências de altar. Aqui tem o missal romano, o autor é desconhecido, o missal é mais ou menos de 1854, ele é feito em papel e couro vermelho e metal dourado, a sua origem é desconhecida e a sua procedência vem do Bispado de Curitiba. Nessa foto, a gente tem a Nossa Senhora da Conceição e na próxima, a Nossa Senhora com o Menino Jesus. Ambas as pinturas têm um autor desconhecido, a origem é brasileira e a procedência vem do convento de Santa Clara, em Taubaté, São Paulo. Nessa foto temos um conjunto de anéis cardinalícios. Nessa daqui temos uma espécie de escultura do São Benedito. O autor é desconhecido e é feito de barro policromado e madeira. Aqui temos os santos em nó de pinho, o material é madeira nó de pinho, a origem é aqui em São Paulo e a procedência vem do Vale do Paraíba,